tudo bem? Como você está? Como tem passado? Tá se cuidando? Que bom! Hoje nós vamos para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Ana Carol e nós estamos juntos nesse mundo maravilhoso da ciência. Já pegou os seus materiais? Ainda não? Se não pegou, aproveita esse momento para pegar as suas coisas. Se já pegou, vai se preparando para colocar as informações aí da nossa aula. Então, pega tudo aquilo que você julga que é importante para você utilizar na nossa aula. Lápis, caneta, a sua borracha, o seu apontador, o seu caderno, as suas folhas para anotação, ok? Vamos colocar a data? Então, olha lá, você vai colocar a data, estamos na reta final, nosso ano está quase se finalizando, né? E a aula é de ciências, então eu vou te dar um tempinho para caso você ainda não tenha ido buscar os seus materiais, já faça isso e já coloque também aí as informações da nossa aula, vai lá!
Deixa tudo separadinho aí próximo a você, que sempre que a gente for utilizar, a professora pede para você pegar novamente, ok? Sente-se confortavelmente e vamos lá. A nossa aula de hoje continua falando de Terra e Universo, mas a gente vai falar um outro assunto, vai continuar aquele assunto da semana passada. Nós vamos então hoje ver a passagem do tempo determinada pelos dias, pelos meses e pelos anos. Lembra que semana passada a gente já começou a conversar sobre isso? E vamos também reconhecer a passagem do tempo através do calendário. Conhece o calendário? Sabe o que é? Falamos sobre ele na semana passada também, né? Aproveitando, vamos relembrar então o que vimos na semana anterior, né? Olha só, a gente conversou um pouco por que é importante medir o tempo, né? Por que a gente fala tanto sobre medir o tempo, usar instrumentos que meçam o tempo? Porque ele é importante, né? Lembra que a gente conversou que os seres humanos são os únicos animais da natureza que conseguem perceber essa passagem e marcá-la, né? Ou seja, contar esse tempo. Por isso que para nós ele é tão importante e essencial para a organização da nossa vida, inclusive do nosso relógio biológico. Lembra que falamos disso nas aulas passadas? Sobre esse sistema que funciona perfeitamente para que o nosso organismo siga os momentos adequados do dia para comer, para ir ao banheiro, para dormir, para tudo isso. Aí a gente viu que o primeiro instrumento que se tem notícia na humanidade é o relógio de sol, que é um instrumento que, a princípio, a gente acha que é muito simples, mas a gente tem que lembrar que ele foi criado há centenas de milhares de anos atrás. Então, é uma tecnologia muito importante que deu início a todas as outras que nós conhecemos. E aí a gente viu o relógio de sol. Vimos que aqui na nossa cidade, inclusive, nós temos, né, pelo menos 2 relógios de sol que a gente, com um familiar, visitar e poder observar melhor. Que um fica na Praça Tiradentes e o outro na Praça do Divino. Lembra que eu falei para vocês que é o Observatório Indígena? Isso aí. E aí eu mostrei para vocês também um relógio que é do século XVIII, que está lá em Minas Gerais, numa cidade chamada Tiradentes. E aí ele já está lá há muito tempo, por isso que ele tem essa aparência já um pouco envelhecida, né? Já faz muito tempo que ele está lá, marcando as horas conforme o movimento do sol. Aí a gente viu que para poder marcar esse período do dia, o homem, o ser humano, utilizou a luz do sol. E aí a gente foi questionar como que ele fazia para marcar esse tempo no período da noite que não tem a luz do sol. E aí a gente descobriu, né, que a clepsidra ou relógio de água é um dos instrumentos que eram utilizados. Olha lá de novo para a clepsidra. Lembra que a professora mostrou para você, explicou que a gente coloca a água no recipiente de cima e essa água vai passando para o recipiente de baixo. E existem várias marcações dentro do vaso que determinam o tempo que se passou. E aí, dessa forma, os seres humanos conseguiam perceber a passagem do tempo no período da noite, quando não há luz do sol. E a gente tem também a ampulheta. Inclusive, lembra que nós construímos a nossa ampulheta juntos? Conseguiu fazer a sua aí? Me mande fotos, me manda um vídeo, que depois a gente vai mostrar tudo que vocês fizeram por aqui, tá bom? E a ampulheta também é um instrumento, uma tecnologia que era utilizada para marcação do tempo, que não havia necessidade de haver a luz do sol. Então, por isso, ela podia também ser utilizada no período da noite. Aí a gente viu que, eles fazem a contagem do dia e da noite. E aí a gente viu que os seres humanos começaram a perceber que o movimento que a Lua tinha fazia com que ela mudasse. E que essa mudança ocorria em aproximadamente 7 dias. E aí a gente tem o surgimento das semanas. Então, olha lá, a prof trouxe um calendário lunar, né, que mostra essa passagem da mudança da Lua. Ela começa lá na minguante, depois ela vai para a Lua nova, para a Lua crescente, até que chega na Lua cheia e começa um novo ciclo, né? E aí essa passagem, como foi percebida que durava em média 7 dias, então as semanas são criadas. Ainda muito observador e sempre muito curioso, o ser humano percebeu também que o tempo entre uma lua nova e outra, ou seja, a duração de tempo entre essa lua para ela voltar a se repetir, acontecia em aproximadamente 29 dias. E aí, a partir disso, surgiram o que nós conhecemos como os meses, né? E aí foi determinando essa construção do calendário como a gente conhece hoje. Então, primeiro, a passagem do tempo do dia e da noite, essa contagem dos dias. Depois, a mudança das luas, em média 7 dias, surgem as semanas. Entre uma lua nova e outra,
percebeu que havia um espaço de tempo de 29 dias. Surgem, então, os meses. Tá, mas e o ano, professora? O ano surgiu quando os seres humanos perceberam que o planeta Terra faz a volta em torno do Sol. E aí eles perceberam que esse período leva 12 meses. Eu vou mostrar agora para você, com esse instrumento, como é que a gente consegue entender melhor essa volta que a Terra faz em torno do Sol. Então, olha só, eu trouxe para você esse modelo que vai representar como é que a Terra faz essa volta em torno do Sol. A gente chama ele de telúrio. E olha só, no telúrio a gente vai ter as marcações das estações do ano, que também são determinadas por essa volta que a Terra dá em torno do Sol. Esse movimento a gente chama de translação. Você lembra que lá nas primeiras aulas a gente conversou sobre o movimento de rotação, que é aquele movimento que a Terra faz em torno dela mesma. Agora, o de translação é o que ela faz em volta do Sol. Então, olha só, o telúrio é um modelo, como a prof falou, né? Então, ele vai só te dar a ideia de como é que funciona. Por isso, ele está em dimensões muito menores do que são realmente. É só para que você consiga entender como é que funciona isso. Então, olha só, essa luz aqui é o Sol, a estrela que brilha, maravilhosa, que a gente também já estudou sobre ele, certo? Aí nós temos o nosso modelo, o nosso planeta, o planeta Terra, e temos aqui, nesta bolinha menor, a Lua, né? Então, olha só, nós temos a Lua, o planeta Terra e o Sol. E aí, a Terra vai fazendo esse movimento em torno do Sol. E aí, ela vai se movimentando no seu próprio eixo. Ó, percebam como ela se movimenta, viu? A Lua, que é o satélite natural do nosso planeta, também faz um movimento. E o Sol não, né? O Sol fica lá, brilhando, maravilhoso como sempre. Quem faz toda a movimentação é o planeta. E aí, ele faz todo o movimento para completar essa volta. Os seres humanos perceberam que a volta completa dura o período de 12 meses. E aí, por isso, a gente passa a estabelecer essa marcação dos anos, né? E aí, todos esses pedacinhos, o dia, a semana, os meses, ficam reunidos nos anos. E aí, as contagens, né? A contagem da passagem do tempo passa a ficar muito mais fácil de ser entendida e também de ser marcada. Então, agora que a gente viu essa movimentação, a gente percebe que, conforme o planeta vai fazendo esse movimento, ele vai fazendo também a sua rotação, né? Então, olha lá. E aí, perceba que a luz do Sol, como a gente percebeu já no movimento de rotação, vai estar mais forte em algumas regiões do globo, e aí tem uma região que vai ficar com a face virada contrária. E isso determina também as nossas estações. Então, vamos pensar junto com a prof. Se eu estou com a face onde o nosso país está, o Brasil, que é a América do Sul, virada para o Sol, será que a gente está na estação mais fria do ano ou na estação ou nos aproximando da estação mais quente? Vamos tomar por base os dias atuais. E os dias você tem passado? É verdade que aqui em Curitiba o tempo às vezes é um pouco maluco. Mas você tem percebido que tem feito mais calor, ou seja, a temperatura é mais alta. O que leva você a concluir? Isso aí, que nós estamos nos aproximando da chegada do verão. Então, olha lá, vou fazer uma volta bem rápida, porque nós estamos aqui, ó, na primavera. E aí, as temperaturas começam a ficar mais altas. Por quê? Porque o planeta, a face da América do Sul, passa a se aproximar da chegada do verão. Ou seja, nós estaremos com a face mais virada para o Sol. Por isso as temperaturas ficam mais elevadas. Aqui na nossa cidade, em especial no nosso país, o nosso clima varia bastante, né? A temperatura, o tempo varia. Em Curitiba, em especial, chove bastante e as temperaturas costumam ser um pouco mais baixas. Mas quando nós estamos no verão, essas temperaturas aumentam. São
os momentos em que a gente pode ir à praia, pode aproveitar a piscina, pode ficar com roupas mais frescas, precisa se hidratar mais, tomar mais água, porque a temperatura é mais alta. Aí agora a gente vai perceber que se quando a face da América do Sul está mais virada para o lado do Sol, nós estamos no verão, quando ela está com a face virada para o lado oposto, significa que nós estamos nos aproximando do inverno. Então, olha só, quando termina o verão, quando o verão vai terminar, nós entramos na estação chamada outono. No outono, as temperaturas são mais amenas, nem tanto calor, nem tanto frio, né? E aí, a gente vai continuando esse movimento até que chegamos próximos da chegada do inverno, que acontece ali dia 21 de junho. E aí, quando o inverno chega, as temperaturas, principalmente aqui na nossa cidade em Curitiba, caem. É quando fica bem frio. E aí a gente precisa se manter aquecido, ter uma alimentação melhor para o corpo ficar bem, usar roupas confortáveis e aquecidas para poder sair, porque as temperaturas são bem geladas. E esse movimento fica se repetindo durante cada ano, né? Então ele tem o início e fechamento nesses 12 meses. E assim o calendário se organizou. Então, agora que a gente entendeu um pouco melhor, fique calmo. Eu sei que você ficou muito curioso para entender melhor o movimento de translação, mas você vai aprender ao longo da sua passagem pelos anos aí na escola e vai se aprofundar mais sobre esse movimento. Hoje a prof trouxe para você conseguir perceber como acontece. Depois, se você tiver até curiosidade, pede ajuda para um familiar e pesquisa um pouco na internet mais sobre isso. Hoje foi para que você entendesse por que é que a contagem dos anos acontece, né? Como é que ela acontece? Que não foi assim, de repente, que o ser humano decidiu que haveria 12 meses e aí então nós teríamos o ano, né? Tudo tem uma razão para acontecer e a ciência costuma explicar tudo isso. Aí agora vamos olhar um esquema que a prof montou para te ajudar a entender melhor isso. Então a gente vai pensar juntos. Nós vamos ver os períodos de tempo que estão relacionados ao movimento dos astros. Então a gente viu lá que tem a Lua, tem o Sol, tem o planeta Terra fazendo seus movimentos de rotação, de translação. Temos a Lua, né? A passagem das fases da Lua. E aí a prof construiu esse esquema e vamos juntos lá para a gente conseguir pensar e entender ainda melhor. Então eu coloquei lá na minha tabela o fenômeno astronômico, ou seja, será que é um movimento de rotação? Será que é a fase da Lua? O que será? E aí o tempo que ele determina. Então olha lá. O primeiro que eu coloquei é a rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. Lembra que a gente conversou sobre isso, né? A Terra fica dando volta em torno dela mesma. E aí esse movimento determina qual tempo? Você lembra? Isso aí. Ela determina o dia, né? A passagem do dia. Lembra que conversamos que quando a face está virada para o Sol durante essa rotação, nós estamos no período do dia. E a outra face do planeta Terra, que está de costas para o Sol, por assim dizer, está no período da noite. Lembra que a gente viu lá no nosso modelo o Japão, né? E aí a gente pôs a luz e percebeu que no Japão não tinha muita incidência da luz do Sol. Por isso era o período da noite. E a face onde está o nosso país, na América do Sul, estava virada para a luz e era o dia. E assim sucessivamente, né? Quando está dia no Japão, ou seja, quando a face do planeta onde fica a porção de terra do Japão está virada para o Sol, lá é dia e aqui para nós é noite. E esse é um movimento de rotação da Terra, ou seja, é o movimento que ela faz em torno dela mesma, do seu próprio eixo. Aí a gente tem a duração de cada fase da Lua. Esse nós vimos recentemente nas nossas últimas aulas, né? Lembra que o ser humano percebeu que a duração de cada fase da Lua tinha em média 7 dias. E aí isso determinou a semana, né? Foi então mais um fragmento aí. Do dia, a junção de 7 dias passou a ser a semana em função da duração de cada fase da Lua. Aí a gente vai ter o tempo entre duas luas novas. Então, o período de tempo que o ser humano percebeu era de aproximadamente 29 dias. Então, entre uma lua nova e outra, durava aproximadamente 29 dias.
Dessa forma, surgiu então o mês, né? Então, mais um fragmento aí no nosso calendário. Do menor para o maior, perceba lá. E, para finalizar, a gente tem a translação da Terra em torno do Sol. Então, olha só, a gente percebe que a translação e a rotação acontecem juntas. A rotação é em torno do próprio eixo e a translação em torno do Sol. Então, ela faz esses dois movimentos. A diferença é que um é mais curto, a rotação determina o dia e a translação vai determinar o ano, que é o próximo e o último fragmento para marcação do tempo, né? Então, perceba que tem toda uma lógica construída em cima do calendário, né? Ele não foi simplesmente inventado assim. Claro que ao longo da passagem do tempo, os seres humanos foram melhorando, foram aprimorando isso, né? Mas você tem que sempre que lembra que a prof sempre diz que a gente precisa entender que seres humanos ficaram curiosos e a gente é sempre muito curioso e sempre tentando entender isso, observando, né? Lembra que a gente conversou sobre os indígenas, de que também fazem essas marcações de forma um pouco diferente, cada tribo costuma ter o seu costume, né? O prof já comentou com você que tem tribos que usam apenas os dedos das mãos, por isso o calendário deles está baseado apenas em 10, né? Porque são a quantidade de dedos que temos nas mãos. Tem tribo que só trabalha com a ideia de chuva, né, ou de cheia dos rios e de seca. Por quê? Porque eles têm essas tecnologias, ou seja, eles observaram essas mudanças na natureza e a partir disso construíram os seus calendários. O nosso foi construído baseado nessas questões. Agora eu vou te convidar para fazer uma coisa um pouco diferente. Nós vamos apreciar um poema. Calma, calma, não é aula de língua portuguesa, mas é também um momento gostoso para a gente aproveitar uma deliciosa leitura de um poema que está muito relacionado com o que nós estamos conversando hoje. O poema se chama Tempo, não podia ser mais adequado, né? E ele é de uma poetisa chamada Doris Reis. Vamos ler juntos? Olha lá. Tempo. Aprendi bem cedo que o relógio marca o tempo. Tempo do dia, tempo da semana, tempo do ano, tempo da vida. O calendário contado nas horas do relógio pendurado na parede, do relógio que trago no pulso. Que horas são agora? Que dia da semana? De que mês? De que ano? Ah, tempo que passa e que não pode parar. Podia esperar um pouco, ir mais devagar. Então, gostou? Você já teve essa impressão que às vezes a gente está fazendo alguma atividade, está brincando, está conversando com aquelas pessoas que a gente gosta muito e parece que o tempo passa muito mais rápido? E assim como parece que ele passa muito mais rápido, às vezes quando a gente está, por exemplo, esperando na fila alguma coisa, ou no banco, ou no médico, parece que ele passa devagar e se arrasta, né? A gente tem essa sensação de que tem momentos que a gente quer parar o tempo, quer deixar ele congelado lá, porque as coisas que acontecem na vida são tão boas que a gente gostaria que ele passasse mais devagar. E tem horas que a gente gostaria que ele passasse um pouquinho mais rápido. Na verdade, é só uma sensação nossa, né? Só uma sensação que os seres humanos têm. Justamente porque quando a gente está entretido com alguma coisa, se divertindo, absolutamente envolvido com aquilo, a gente nem percebe a passagem do tempo. E quando a gente está parado esperando alguma coisa, parece que esse tempo demora mais. É só uma sensação, porque a marcação do tempo continua exatamente igual. Você já pensou sobre isso? Conversa com um familiar sobre a passagem do tempo. Pergunte para ele qual é o tempo que ele tem mais saudades. Se é da infância, se ele não tem saudades de tempo nenhum. Conte para ele também quais são os seus momentos preferidos que parece que o tempo passa voando. Agora eu vou pedir para você pegar os seus materiais, porque nós vamos fazer uma atividade relacionada com essa leitura que a gente acabou de fazer. Então pega o seu material e olha lá. Nós vamos responder a algumas perguntas que a autora fez lá no poema. Então tem algumas perguntinhas, se você prestou atenção, que ela fez, e eu quero que você responda. Olha lá então como é que a prof colocou. Nós temos 3 perguntas. A primeira é: em que dia da semana estamos? Então você vai pensando aí.
A segunda é em que mês do ano estamos. Então, nós vamos primeiro perceber qual é o dia, depois o mês e, para finalizar, em que ano nós estamos. Eu vou te dar um tempinho para copiar aí no seu material e também para responder. Daqui a pouco eu volto te ajudando a verificar se você fez tudo certinho ou se precisa arrumar. Vai lá!
Conseguiu responder tudo? Agora eu vou te ajudar a conferir. A gente vai responder. Mas você já percebeu que você tem feito essa marcação do tempo toda a aula? Então, todos os dias você está marcando esse tempo aí nas suas anotações, nos seus cadernos. Porque todas as aulas nós colocamos a data, o número da aula, qual é o componente que está acontecendo. Nesse momento nós estamos com ciências. Mas se você for olhar o seu material, aí você vai perceber que tem todas as datas marcadas, né? Vá pensando nisso. Agora, eu quero te mostrar um vídeo que fala sobre o calendário ao longo da história da humanidade. Então agora você vai conhecer um pouco da história também do calendário, como ele foi sendo alterado e modificado e construído pela humanidade. Vamos lá? Ao longo da história da humanidade, as sociedades encontraram diferentes formas de registrar e marcar o tempo. Os períodos eram determinados principalmente de acordo com os ciclos da natureza. A palavra calendário surgiu na Roma Antiga. Ela deriva da palavra latina calendae, que denominava o primeiro dia da lua nova, data escolhida para iniciar cada um dos meses. Partindo da palavra calendae, os romanos criaram o substantivo calendarium, que passou a designar o registro de todos os dias de um ano. O primeiro sistema de contagem do tempo utilizado em Roma era lunar, ou seja, baseado nas fases da lua. Em 45 a.C., o general Júlio César introduziu um novo calendário em Roma, que ficou conhecido como calendário juliano. Com ele, a organização dos meses foi modificada e já não correspondia mais ao ciclo lunar. Entre os povos tupi, o tempo era medido com base nos ciclos da lua, das estrelas e das estações do ano. Para eles, havia 2 estações no ano: Ara Piau, que correspondia à primavera e ao verão, e Ara Imã, equivalente ao outono e ao inverno. O calendário tupi marcava as atividades de caça, pesca, plantio e colheita, além dos rituais religiosos dos povos que o adotavam. Um dos calendários mais antigos do mundo é o babilônico. Nele, o ano era dividido em 12 meses lunares de 29 ou 30 dias, num total de 354 dias. A cada 3 anos, introduzia-se um 13º mês para que as estações do ano não ficassem defasadas. Os egípcios antigos, por sua vez, observaram o céu e notaram que a cada 365 dias, quando o sol se aproximava da estrela Sírius, as cheias do rio Nilo ficavam prestes a começar. Assim, criaram um calendário baseado no ciclo solar. Ele era dividido em 12 meses de 30 dias, com mais 5 dias dedicados aos deuses. Outro calendário antigo, bastante conhecido, é o chinês, que combina o ciclo solar com os ciclos lunares, sendo, portanto, lunisolar. O ano chinês tem 354 dias e sofre um acréscimo de 90 dias a cada 8 anos, para que a sincronia com as estações do ano seja mantida. Atualmente, há cerca de 40 calendários em uso no mundo. Entre os principais estão o judaico, o cristão e o islâmico. Nesses calendários, a contagem do tempo está relacionada às crenças religiosas dos povos que os utilizam. O calendário judaico surgiu na antiguidade, baseado no calendário babilônico. Nele, o tempo é contado a partir do que o judaísmo considera a criação do mundo. Assim, o ano 2013 do calendário cristão corresponde aos anos 5.772 e 5.773 do calendário judaico. Já o calendário cristão conta os anos a partir do nascimento de Cristo. Ele é conhecido também como calendário gregoriano, pois foi instituído pelo Papa Gregório XIII
em 1582, substituindo o calendário juliano. Para os anos anteriores ao marco inicial, usamos a sigla AC, que significa antes de Cristo, e para os posteriores, a sigla DC, que significa depois de Cristo. O calendário cristão tem 365 dias, divididos em 12 meses de 30 ou 31 dias, com exceção do mês de fevereiro, que tem 28. A cada 4 anos, fevereiro ganha um dia, o que permite ajustar o calendário às estações do ano. Para os muçulmanos, o marco inicial de seu calendário é a Hégira, a fuga do profeta Maomé da cidade de Meca para Medina, ocorrida no ano 622 do calendário gregoriano. Diferentemente do calendário cristão, que é solar, o calendário islâmico se baseia no ciclo lunar, com 12 meses de 29 ou 30 dias. Por isso, o ano islâmico pode durar 354 ou 355 dias. Isso faz com que seus meses não estejam sincronizados com as estações do ano. Então, gostou? Gostou de entender um pouco sobre a história do calendário? Eu adorei, achei o vídeo muito legal. O que você achou? Depois você conversa com um familiar aí e conta pra ele o que você aprendeu com esse vídeo também. Agora eu quero te convidar para que juntos a gente faça este calendário. Mas ele é um calendário um pouco diferente, porque ele é um calendário interativo. Interativo, professora, que palavra é essa? Interativo significa que eu vou o tempo inteiro interagir com esse calendário, ou seja, eles têm coisas que eu vou precisar fazer todos os dias com ele para poder acompanhar os dias. Então, olha só. Para construir esse calendário, a gente vai precisar de cartolina, de copinhos. Eu utilizei estes copinhos pequeninos de café que eu reciclei, né? Eu fui a uma loja e eles estavam todos lá prontos e eu já peguei para reciclar. Ou você pode usar tampinhas de garrafa e também pode usar aquelas cápsulas que sobram dessas máquinas de café que existem hoje em dia, caso você consiga. Vai precisar 31 ou copos, ou tampinhas, ou aquelas cápsulas. Você usa o material que você achar melhor. O importante é que seja um material onde você possa colocar alguma coisa dentro. Eu já vou te explicar por quê. Nós vamos usar cola, tesoura, lápis de escrever, lápis de cor ou canetinhas e também papel, que eu coloquei sulfite, mas você pode usar aquele que você tem aí na sua casa. E aí, olha só como é que a gente vai fazer. Você percebeu já que eu já deixei montado, porque senão a gente não tem tempo. A gente vai construir com o copinho a data. Para começar, então eu vou usar esse exemplo. Aí eu falei para você que esse calendário é interativo e eu vou te contar por quê. Porque antes de colocar o copinho coladinho lá, eu fiz muitas filipetas com atividades que precisam ser realizadas em cada dia. Então, cada copinho deste tem uma filipeta com uma atividade diferente. Por exemplo,
brincar, cantar uma música, jogar, conversar com um familiar, fazer uma videochamada, enfim. Você pensa naquelas atividades que podem ser desenvolvidas aí dentro da sua casa com a ajuda de um familiar. Lembra que você pode fazer um desenho, eu escrevi, né? Mas não tem problema, se você não quiser escrever, você também pode deixar um desenho, brincando, jogando, né? Para poder cumprir essas tarefas durante cada dia. Elas podem se repetir também, não há necessidade de ser uma diferente para cada dia, você pode repeti-las. Para deixar o nosso calendário bem legal, eu fiz o seguinte, eu vou construir com você até o dia de Natal, que é uma data tão importante, né? Lá na minha casa, a minha filha fica ansiosa quando chegamos próximos ao Natal. Já arrumamos a casa e ela fica sempre perguntando se falta muito tempo. Então, eu decidi que com você também eu vou fazer até o dia do Natal, mas você pode fazer com quantos dias você quiser. Olha as coisas importantes que você tem que se atentar. Nós vamos colocar no nosso calendário o nome do mês. E aí eu coloquei também a marcação do nome da semana. Então, olha lá, começa no domingo e vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, eu dividi a minha cartolina desta forma para que fique divididinho como no calendário mesmo. Se você ficar com dúvida, pega um calendário que tem aí na sua casa para usar como modelo, ok? E aí eu fiz os copinhos e embaixo deles colei o número com a data. Perceba que eu não fiz o mês de novembro inteiro, porque o mês de novembro já passou muitos dias, né? Muitos dias de novembro já foram. Aí, olha só, eu vou pegar uma das filipetas. Olha só um exemplo. Eu escrevi cantar. Então, para o dia de hoje, a atividade do seu calendário é cantar qualquer música que você gostar mais aí com alguém da sua família ou você mesmo sozinho. Olha só, peguei cola, bastão, mas pode ser cola branca, aquela que você tem aí nas suas coisas, e passei só em volta do meu copinho, ó, tá? E aí, vou colocar lá com o número na quinta-feira, porque hoje é dia 26 e nós estamos na quinta-feira do mês de novembro. E eu fiz isso com todos os outros dias. A diferença é que quando o mês de dezembro iniciar, eu também fiz uma marcação para dezembro, para mostrar que esse mês já não é mais novembro. Mas ele é a continuação, ó. Novembro termina dia 30 e dezembro vai iniciar dia 1º. Aí eu fiz algumas marcações. Você tá vendo aqui que no dia 18 eu fiz um copo colorido diferente? Pois é, fiz diferente porque aqui é quando as nossas aulas vão encerrar e aí começam as suas férias. Então aqui é o nosso último dia nos encontrando por aqui. Então eu fiz uma marcação para você saber. Você pode, por exemplo, fazer uma marcação sobre a data do aniversário, caso alguém aí na sua casa faça aniversário no mês de dezembro. E aí você também pode deixar o copo colorido. Os últimos 2 copos que nós vamos colocar para encerrar são os do dia 24 e o do dia 25. E aí eu vou pegar 2 filipetas, ó, surpresa agora, eu não sei o que eu vou fazer nesses 2 dias e vou deixar lá. Então vamos colocar lá, ó, o dia 24, que vai acontecer numa quinta-feira, que é a véspera do Natal, quando nos reunimos com a família, e o dia 25, que é o dia de Natal. Então você coloca todos os seus dias organizados assim com as filipetas dentro do copinho. Todo dia você vai lá, arranca o copinho e cumpre aquela tarefa que está lá. Brincar, jogar, cantar, fazer uma atividade que você acha gostosa. Eu sugiro que você coloque 2 atividades especiais aqui no dia do Natal, né? Ficar com a sua família, conversar com eles, ligar para os familiares, dizer que ama todos eles e desejar Feliz Natal. Feito isso, o seu calendário fica pronto. Então, monte o seu calendário e depois me conte como foi. Nossa aula está chegando ao fim. Até a próxima aula. Tchau, tchau!